Fala, torcedor São Paulino! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. O clima esquentou nos bastidores do futebol brasileiro após o choque rei eletrizante deste domingo, em que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 3-2 em pleno Morumbi. Mas o que parecia apenas mais uma derrota amarga para o tricolor, ganhou contornos de polêmica nacional. Fontes ligadas ao clube confirmaram que o presidente Júlio Casares entrou em contato direto com o presidente da CBF, Samir Chaud, e com o coordenador da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, minutos depois do apito final. E o que foi revelado nessas ligações deixou a torcida são paulina em choque. A CBF teria admitido que a arbitragem errou em lances decisivos que mudaram o rumo do clássico. E antes de continuarmos com todos os bastidores quentes dessa conversa bombástica, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia sobre o tricolor. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no São Paulo, dentro e fora de campo, com informações exclusivas e análises que a grande mídia muitas vezes tenta esconder. Agora, voltando ao assunto que está incendiando o Morumbi e revoltando a torcida, o próprio presidente da CBF, em pleno voo para Seul, na Coreia do Sul, teria atendido a ligação de Casares e reconhecido que a arbitragem de Ramon Abate-Abel e do VAR, Hilbert Estevão da Silva, falhou em lances cruciais. Um reconhecimento raríssimo, ainda mais vindo da entidade máxima do futebol nacional. Segundo a apuração do UOL Sport, as conversas entre Casares, Chaud e Sintra duraram cerca de 20 minutos e foram marcadas por tensão e indignação. Casares, que já havia demonstrado inconformismo com o que considerou uma arbitragem tendenciosa, cobrou explicações diretas sobre 4 lances que, na visão do São Paulo, determinaram o resultado da partida. Entre eles, o pênalti claro não marcado em Gonzalo Tapia, a falta ignorada sobre o chileno antes do primeiro gol palmeirense e as agressões de Gustavo Gomes, que terminaram com o atacante são paulino sangrando em campo. Nenhum desses lances teve revisão do VAR. E é justamente isso que fez a diretoria tricolor perder a paciência de vez. Na conversa com Rodrigo Sintra, Casares ouviu algo que poucos presidentes de clubes escutam: um reconhecimento de que as reclamações do São Paulo eram sim fundamentadas. Fontes próximas à CBF confirmaram que Sintra admitiu que houve falhas na condução da equipe de arbitragem, especialmente na omissão do VAR em lances claros. Mesmo assim, ele tentou amenizar o impacto, dizendo que a comissão de arbitragem tem trabalhado para reduzir os erros. Porém, internamente, a insatisfação do São Paulo foi total. A sensação é de que, mais uma vez, o tricolor foi prejudicado por decisões inexplicáveis em um clássico de tamanha importância. O que mais revolta os bastidores do Morumbi é que este tipo de erro não é isolado. A diretoria são paulina já havia feito reclamações formais em outras rodadas do Brasileirão, e agora o sentimento é de que há um padrão preocupante. Após o apito final, Casares se reuniu com membros do departamento jurídico e decidiu elaborar uma nota oficial duríssima contra a arbitragem, exigindo providências imediatas da CBF. A carta foi publicada no site oficial do clube e lida em tom de desabafo, com trechos contundentes que classificam a atuação de Ramon Abate-Abel e do VAR como desastrosa e comprometedora da credibilidade da competição. Torcedor são paulino, você acredita que a CBF vai realmente tomar alguma atitude concreta? Comente aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E aproveita para se inscrever no canal, pois estamos acompanhando de perto cada desdobramento dessa história que promete estremecer os bastidores do futebol nacional. Voltando à nota do clube, o São Paulo listou detalhadamente os lances em que se sentiu prejudicado e apontou a omissão da equipe de vídeo como inadmissível.
O texto também cobrou punições exemplares aos árbitros envolvidos, lembrando que erros dessa natureza não apenas tiram pontos de um time, mas mancham a imagem de todo o campeonato. Fontes internas revelaram que Casares, em sua conversa com Samir Chaud, chegou a levantar o tom de voz ao citar o lance do pênalti não marcado em Tapia, que poderia ter mudado completamente o destino da partida. Aquele momento foi o divisor de águas do jogo, teria dito o presidente, segundo relatos. Ainda de acordo com as informações apuradas, Chaud ouviu atentamente, reconheceu que o episódio seria revisado internamente e prometeu uma resposta oficial da CBF nos próximos dias. Mas, nos bastidores, há quem diga que o reconhecimento verbal já é suficiente para o São Paulo adotar medidas jurídicas, caso o tema seja abafado publicamente. A torcida tricolor, por sua vez, não poupou críticas nas redes sociais. Desde o fim do clássico, o nome do árbitro Ramon Abate-Abel figura entre os mais comentados da internet, com torcedores apontando que o São Paulo foi roubado dentro de casa. Vídeos dos lances polêmicos circulam nas redes, com análises quadro a quadro mostrando toques claros e entradas violentas ignoradas pela arbitragem. A revolta tomou conta também de ex-jogadores e jornalistas ligados ao clube, que pediram uma investigação sobre o que chamam de erro sistemático em jogos decisivos do tricolor. Nos bastidores, o clima é de pura revolta. O elenco do São Paulo, que vinha em ascensão no campeonato, deixou o gramado indignado. Jogadores como Calleri, Alisson e o próprio Tapia evitaram entrevistas, mas fontes próximas ao vestiário relatam que houve um forte desabafo coletivo contra a arbitragem. O técnico Luiz Ubeldia, por sua vez, teria se recusado a cumprimentar o árbitro ao final do jogo, em sinal de protesto. Segundo relatos, o treinador argentino considera que a equipe fez tudo certo e foi traída por decisões externas. Enquanto isso, o Palmeiras comemorava a vitória comedidamente. Mesmo com o resultado favorável, há quem reconheça que o rival teve motivos legítimos para reclamar. Isso porque, na análise fria dos lances, a atuação do árbitro foi confusa para ambos os lados. O próprio Gustavo Gomes, acusado de agredir Tapia, evitou entrevistas e deixou o gramado cabisbaixo. Já Ramon Abate-Abel saiu do estádio escoltado, sob vaias intensas e gritos de ladrão vindos das arquibancadas. O fato é que a sequência de erros reacendeu uma discussão antiga. Até que ponto a arbitragem brasileira está preparada para jogos de tamanha rivalidade? A CBF insiste no discurso de que o sistema de vídeo está evoluindo, mas a paciência dos clubes parece ter chegado ao limite. O São Paulo, inclusive, deve solicitar uma reunião presencial com a comissão de arbitragem ainda nesta semana para apresentar um dossiê com vídeos e relatórios técnicos sobre o choque-rei. E enquanto a diretoria cobra respostas, a torcida exige respeito. Nas redes, campanhas com as hashtags Grandeur CBF Injusta e Joammer Respeita o São Paulo ganharam força e viralizaram entre os torcedores. O sentimento é de que, se nada mudar, o Brasileirão pode perder sua credibilidade. Casares, em declarações reservadas, teria dito que o São Paulo não será mais silencioso diante de injustiças. Palavras fortes que mostram que o tricolor está disposto a ir até o fim nessa briga. Outro ponto importante é que a relação entre o São Paulo e a CBF vinha se desgastando nos últimos meses, principalmente após uma série de decisões controversas em partidas importantes. A diretoria do clube já vinha colecionando evidências de erros que, segundo eles, têm prejudicado o time de maneira recorrente. Essa última partida apenas acendeu o pavio de uma bomba que já estava prestes a explodir. Nos corredores do Morumbis,
Comenta-se que Casares estuda levar o caso até a FIFA, caso a CBF não se manifeste de forma clara. A ideia seria protocolar uma denúncia formal questionando a integridade do sistema de arbitragem brasileiro. Embora seja uma medida extrema, a diretoria acredita que apenas uma pressão internacional poderia forçar mudanças estruturais na arbitragem nacional. Enquanto isso, a CBF tenta conter os danos causados pela repercussão explosiva do choque rei. A entidade, que já vinha sendo criticada por outros clubes do Campeonato Brasileiro, viu sua credibilidade abalada mais uma vez após a admissão de erros no clássico. Um porta-voz oficial da Confederação afirmou em entrevista que erros humanos fazem parte do jogo, tentando amenizar a gravidade do ocorrido. No entanto, essa declaração gerou ainda mais indignação entre dirigentes e torcedores são paulinos, que veem nesse discurso uma forma de normalizar falhas que custam pontos e comprometem o equilíbrio da competição. Nos bastidores, comenta-se que há um desconforto crescente dentro da própria comissão de arbitragem, já que muitos consideram inaceitável o fato de que, mesmo com o uso do VAR, lances tão evidentes continuem sendo ignorados. O clima de insatisfação é tamanho que alguns membros da entidade temem que esse episódio force uma reestruturação interna antes mesmo do fim da temporada. Com tudo isso, a semana promete ser quente no futebol brasileiro. O São Paulo, que se sente injustiçado, não pretende deixar o caso cair no esquecimento. A diretoria quer que os árbitros envolvidos sejam afastados e que haja uma reformulação no VAR. A torcida, por sua vez, segue mobilizada, exigindo que a verdade venha à tona e que a CBF assuma publicamente os erros. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? A CBF realmente vai agir ou mais uma vez tudo ficará impune? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando o São Paulo FC News 24 horas. O canal que mostra o que os outros não têm coragem de dizer. Aqui a verdade sobre o tricolor sempre aparece. Doa a quem doer.